Olá pessoal, estou aqui de volta, mais um podcast aí do nosso Simpojufs, né, nosso sindicato do Poder Judiciário, né, dos servidores, hoje com uma participação ultra especial aqui, né, com outro colega nosso aqui do TRT, já fui também, inclusive, presidente do nosso sindicato, então aqui com vocês, nosso colega Max Filho. Um abraço, André, prazer aqui. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, amigo. Max, é um prazer estar te recebendo aqui mais esse bate-papo, né? Prazer é todo mesmo. E gostaria de começar conversando contigo a respeito do seu início, né, no tribunal, né? Como é que foi, que ano, como é que se deu? Bom, eu havia me formado em administração na UVV, aqui em Vila Velha, e estava cursando Direito na UFES. Então, passei no concurso de 93. Interessante que em 94, o curso de Direito da UFES, as greves constantes na universidade, terminamos formando só em 95, mas o curso de 94-2 a gente formou em 95. Eu atrasei um pouco o curso da UFES porque envolvido em política desde cedo e tal, fui vereador em Vila Velha com 20 anos e tal, aí terminei atrasando a matrícula na UFES e tal, mas assim, passei no concurso em 93, em 94 eu fui eleito deputado estadual e eu fui nomeado logo em seguida. O concurso era de 93, demorou muito a minha nomeação e tal, fiquei batendo na trave ali, na marca do pênalti um tempão, né, aguardando a nomeação, fui nomeado. Eu sei como é que é isso. E depois aguardei 30 dias para poder entrar em exercício, enfim. E entrei em exercício no limite do prazo, não por falta de disposição minha, mas acho que até em razão da própria administração ao tribunal, entrei lá no Castelo Branco, trabalhei sob a chefia da Júnia, né, excelente colega de trabalho, um excelente chefe, né, e logo saí licenciado, exerci um mandato e meio de deputado estadual, fui eleito e reeleito deputado estadual, interrompi o segundo mandato, quando fui eleito prefeito de Vila Velha. Fui reeleito prefeito de Vila Velha, então fiquei 8 anos na prefeitura, então fiquei logo 16 anos afastado. Aí quando retornei ao tribunal, fui muito bem acolhido lá na primeira instância. A princípio recebi uma designação ad hoc do então presidente do TRT, doutor Serafini, né? E atuei como oficial de justiça na Serra. E, enfim, durou 5 meses essa designação. Eu não sou oficial de justiça, eu sou analista judiciário, mas com aquela designação manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu exerci durante 5 meses, depois veio um ato do CSJT, que não podia ter mais designação ad hoc, então eu fiquei na primeira instância, na distribuição, onde também fui chefiado lá pela Mônica, que é excelente colega de trabalho, e colegas assim maravilhosos, espetaculares, né, no nosso setor ali. Depois fui para o setor de contratos administrativos, trabalhei com o Dirceu Roque Zanotelli, um excelente colega, se aposentou no início desse ano, né, em fevereiro, né, saiu na expulsória, né? Excelente colega. Então nós temos assim um quadro espetacular de colegas, assim, pessoas tratáveis, pessoas de boa relação e, enfim, trabalhei no Vitória Park um bom tempo, trabalhei também no Castelo Branco. E quando eu voltei agora, deixei de ser prefeito de Vila Velha em 2021, a Cleide me liga e fala: Max, você vai voltar mesmo? Eu falei: claro que volto. Falou: olha, você saiu aqui da DMLog, então o Jorge está precisando de gente aqui, perdeu muitos servidores e tal, vou te manter lá. Eu falei: maravilha. Jorge também, excelente colega de trabalho, os colegas todos ali, pessoas de ótima relação. O Jorge tem meio fama de durão, né? Então ele mantém essa... Trabalhei com o Jorge já. Mantém essa linha, né? Mas é uma pessoa humana espetacular também. Sim, a gente agora um cara centrado, com muito foco, bons resultados, não deixa a peteca cair, né? Então, assim, tô lá na DMLog. Agora, toda vez que eu volto ao tribunal, eu sou olhado com desconfiança. Esse cara voltou, mas ele não vai ficar muito tempo. Mas, enfim. Vai ficar quanto tempo? Mas, enfim, de vez em quando a gente... Mas é porque você tem também essa na veia, né? Não tem essa vida pública na veia, né?
Assim, é uma vocação, assim, todos os cargos que eu ocupei, ou foram por concurso público, ou foram pelo voto do povo, né? Nunca foi nomeado outra coisa por nenhum político. Eu costumo dizer que eu devo tudo ao povo capixaba, né? Tudo aquilo que a gente conquistou na vida. Então, não devo nada às elites políticas nem econômicas do Espírito Santo. Então, quando a gente exerce um mandato, graças a Deus, sem rabo preso. É isso aí. Agora, que você, assim, como você falou, desde novo, né, desde aos 20 anos já fui, né, já teve um cargo eletivo. O que precisa, assim, uma pessoa precisa para entrar na vida pública, assim, qual a característica, enfim, para realmente chegar a se candidatar, enfim, e trabalhar para o povo? O que precisa? Acho que, em primeiro lugar, tem que ter coragem, né? Porque hoje em dia, quer dizer, no Brasil ninguém pode ser candidato a nada se não tiver filiado a um partido político, né? E os partidos políticos, pela lei orgânica dos partidos políticos, a lei 9.096, salvo engano, ela estabeleceu que os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, os partidos políticos no Brasil, quase todos eles têm donos. Eu, por exemplo, fui do PDT. PDT eu fui filiado pelas mãos limpas de um grande brasileiro chamado Leonel de Moura Brizola. Brizola veio ao Espírito Santo fazer minha filiação, eu era prefeito de Vila Velha em 2003. Brizola morreu em 2004. Desde então, o PDT é presidido nacionalmente pelo cidadão Carlos Lupe. A exemplo do PDT, PTB e tantas outras siglas, parece que esses partidos têm donos. Então é uma coisa difícil, você tem que transpor a barreira, né, da filiação partidária. Né? Não existe candidatura avulsa no Brasil. Então, ou você está afiliado a um partido político para poder ser candidato, ou você não pode ser candidato, né? Eu estou filiado hoje no partido político que tem no seu estatuto a alternância no poder. O camarada só pode ser reconduzido uma única vez para um cargo de direção partidária. Então, foi até isso que motivou a vinda, inclusive, de um deputado estadual que vai fazer chapa com a gente, que é o Sérgio Majestic. Ele olhou os partidos também, viu que o PSDB, que é o partido que eu estou afiliado, é um partido que, na sua fundação, na sua formulação, colocou isso no estatuto. Então, alternância no poder. Então, não sei se essa personalidade jurídica de direito privado e o TRE, que é um tribunal federal também, que, né, nosso sindicato representa também os servidores de lá, o TRE não se intromete, não se imiscui na vida interna dos partidos políticos, muito em razão dessa lei. Mas acho que isso tem que ser repensado, porque hoje em dia ninguém faz campanha sem recurso do fundo partidário que financia as campanhas eleitorais no Brasil. Então, é preciso um choque de transparência, um choque de alternância no poder, no comando desses partidos políticos, porque hoje termina sendo um desestímulo às pessoas que estão querendo ingressar na vida política. Você termina não favorecendo a oxigenação dos quadros políticos no Brasil. Perfeito. Para nós, como servidores públicos federais, né, qual a importância, assim, de se ter uma representatividade, né, no parlamento, por exemplo? Olha, eu, assim, acho que um exemplo interessante foi quando eu estive lá, né? Eu fui deputado federal, em 2015, 2016, foi por ocasião da votação e da tramitação do nosso plano de cargos e salários junto ao Congresso Nacional. A presidente da República vetou nosso projeto e tal. Naquele momento foi muito importante, né? Quer dizer, ter um elemento da categoria lá dentro, porque abria a porta, a gente não tinha segredo nas comissões. Inclusive foi a época que a gente se aproximou mais. Né? Exato, porque então assim... Eu te conheci mais de nome, assim, né? Mas assim, pessoalmente, e ter convívio mesmo, realmente foi muito útil, né? Quer dizer, um instrumento, uma ferramenta importante na categoria naquele momento. O pessoal até de outros estados, né, se ressente muito depois da ausência de um interlocutor que pudesse abrir porta, pudesse colocar o pessoal na mesa de um presidente de comissão, sem ter porta fechada, sem ter biombo, né? Então, aquilo devassou as informações do parlamento e foi muito útil naquela tramitação. Então, a categoria pôde acompanhar muito de perto e a gente pôde somar bastante. Esse é só um exemplo, mas é importante, afinal de contas, a nossa categoria
não se resolve os nossos problemas nem em prefeituras, nem em governos estaduais. Nem assembleias legislativas estaduais. Na Assembleia, nossa categoria, uma categoria de servidores a nível federal, então tudo em Brasília. Tudo em Brasília, então a palavra final vai vir de Brasília, então acompanhamento, essa porta aberta lá em cima foi muito útil e certamente é muito importante. Inclusive agora nessa época de pandemia, eu estive em Brasília em setembro, eu e um colega, o Marlos, a gente esteve lá tentando barrar essa reforma administrativa, né? Uhum. Enfim, fomos lá fazer um contato com os parlamentares lá e foi muito difícil, né, o acesso, né? Porque como eu acho que a gente pode falar que estava em épocas de pandemia, né? Porque a pandemia mesmo, eu acho que, pelo menos na minha opinião, já terminou. A doença, né? O vírus vai continuar e tal, mas aquela fase áurea da pandemia, realmente, graças a Deus, já passou. Mas quando a gente esteve lá em setembro, foi muito difícil o acesso. Exato. Só tinham, eram cinco pessoas só por parlamentar, né? E às vezes a gente conseguia até através de parlamentar de outro estado, né? Porque às vezes eu não conseguia nenhum contato com o parlamentar capixaba. Enfim, mas foi difícil, mas a gente conseguiu fazer alguns debates bons lá em Brasília. Eu me lembro, assim, quando dá aquela tramitação, que aquele brochinho que um deputado federal usa no peito, né, aquilo abre porta lá na Câmara Federal, ninguém barra. Verdade. Nem a ele, nem a quem tiver com ele. Então, assim, facilita muito a interlocução, você poder dialogar, encontrar um parlamentar que às vezes é o relator de um projeto importante da categoria, ter uma audiência com ele, ter um debate, uma comissão, uma presença, né? Isso tudo favorece, né? Sem dúvida, essa interlocução. O parlamento brasileiro é muito fechado ainda, né? De costas, assim, para o povo brasileiro. Então, você ter uma porta aberta dessa natureza facilita a interlocução, sem dúvida. Sem dúvida. Você sentiu na pele em setembro passado, né? E realmente foi muito difícil, foi totalmente diferente daquela época, como você falou, né, em 2014 para 2015, ali, que teve aquele veto lá no nosso plano de cargos e salários, e naquela oportunidade a gente estava sempre indo lá em Brasília, né? Foi acho que a maior greve do judiciário, né, que teve, né? E que realmente foi uma pressão, né, muito grande e no meu modo de ver, foi difícil Lewandowski assinar o projeto de lei. Foi difícil a Câmara e o Senado aprovar o projeto de lei. Foi difícil a presidente da República sancionar a nossa lei. Foi difícil derrubar o veto da presidente. Enfim, uma África. Né? Foi uma África. Mas sabe que, assim, o que eu percebi, eu como fazendo parte, né, da atual diretoria do sindicato, eu percebi que naquela época eu não era ligado ao sindicato, nunca fui. Era simplesmente um sindicalizado. Mas eu percebi que existem várias maneiras de se protestar, né? E eu achei bastante interessante, muito inteligente a nossa luta, né? Porque eu vejo outras categorias aí que fazem greves de paratrânsito, greves de quebradeira, enfim, não foi o nosso caso. Termina botando as pessoas contra, né? Exatamente, a opinião pública fica contra. Quem vai pagar a conta, afinal de contas, né? Então, assim, eu achei que a nossa luta me trouxe muito aprendizado, porque a gente acordava de madrugada, né? Íamos para o aeroporto, abordar os parlamentares que estavam viajando para Brasília, né? E isso nos trouxe simpatia, né, da parte dos parlamentares que, no primeiro momento, eles estranhavam que o pessoal 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, né, com bandeira, com faixas e tal, mas que depois, assim, semanalmente a gente fazendo esse trabalho, eles mesmos já chegavam, já vinham tirar foto com a gente, né, e isso, pelo menos na bancada capixaba, trouxe um reflexo bem positivo, porque a gente teve uma adesão, assim, à nossa luta muito grande. Perfeito. Né? Então, perfeito. Sim, foi realmente incrível. Eu me lembro bem. Inclusive, assim, naquele período da tramitação, a gente tinha interlocução favorável até junto ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o diretor-geral do Supremo,
era o Amarildo. O Amarildo é técnico judiciário de carreira, um colega nosso de carreira. Então, ele tinha sempre as informações lá do bastidor do Supremo, então a gente conversava sempre com ele ali. Então, o próprio acesso aos tribunais superiores naquele período, até para informação da categoria, foi muito importante. Eu acompanhei de perto tudo isso. E a sua perspectiva como servidor público para um novo plano, o que você está vendo assim? Nós estamos atravessando uma fase de difícil, uma maré vazante, né? Um jogo de perde grande, né? Quer dizer, inflação voltando, o poder de compra do salário, quem é assalariado, quem é aposentado, só está realizando prejuízo, né? Porque o preço das coisas estão explodindo, a gente saiu de uma pandemia, entrou numa guerra, e o poder de compra está indo pelo ralo, né? O preço da gasolina, o preço da energia, apesar de que o Brasil hoje está com os reservatórios cheios de água, mas o preço da energia lá em cima, enfim. Então, o poder de compra do salário, o poder aquisitivo do assalariado caiu bastante. Desabou. Né? Então, a gente tá um jogo de perde grande, né? E é verdade que hoje a famigerada emenda do teto de gastos, né? Essas coisas todas vieram mais para colocar uma camisa de força, acho que até mais sobre o poder judiciário e o poder legislativo, né? Porque, a rigor, o governo não se preocupou em destravar os mecanismos de crescimento do seu próprio gasto, de custeio da máquina pública estatal brasileira, enfim. Fizeram a privatização da Codesa aqui e venderam a preço de banana. Então, nós estamos queimando os ativos. Foi comentário nosso ontem num trabalho lá sobre esse assunto. Nós estamos queimando os ativos, né, que o Brasil tem, vendendo na Bacia das Almas, no momento de crise, de guerra, vendendo na Bacia das Almas, vendemos a autoridade portuária, né, que é o controle da entrada no Porto Capixaba, né? E o Brasil tentou comprimir a despesa por fora, né? E não desarmando por dentro esse crescimento. Então, é uma camisa de força que colocaram, né, mais para conter o crescimento de gasto na saúde, na educação, e veio logo uma pandemia depois, né? Tendo que investir mais na saúde e tentando conter o crescimento do orçamento dos demais poderes. Eu fui deputado federal, apresentei um projeto de lei para reduzir o gasto com o Congresso Nacional, porque é muito alto o percentual de gasto com o conjunto de servidores do Congresso Nacional. Se não me engano, 3% da receita bruta da União é uma coisa absurda. Então, havia espaço. Eu acho que essa despesa pública no Brasil teria que começar nesses gastos excessivos, sobretudo do Poder Legislativo, que termina sendo uma casta para atender um grupo muito restrito da sociedade brasileira. Isso não traria nenhum prejuízo a bom exercício do mandato parlamentar, mas é muito recurso para uma casa pequena, né? O Poder Judiciário, você tem ele presente em todos os estados da federação, é um órgão essencial, né? Para você julgar as ações, afinal de contas, a última palavra é do Poder Judiciário. Quem devia ter dado um maior exemplo nisso era o Congresso Nacional, tinha espaço para isso. Perfeito. Eu tive também lendo sobre a sua biografia, né? Vi também que você fez um curso, alguma coisa na Nemescan. Como é que foi o curso que você fez? Eu fiz mestrado. Eu vi que você fez administração, né? Fiz direito e alguma coisa na Nemescan. Eu fiz mestrado em políticas públicas na Nemescan, okay. Né? E como servidor do TRT, o servidor fazendo mestrado tem direito a um horário especial, né? Então, meu horário especial me dava direito a entrar meia hora mais cedo e sair meia hora mais cedo. Então, o curso lá começava às 7 horas as aulas, então nos dias de curso eu entrava às 11h30 no TRT e tinha o direito de sair às 6h30 para poder tentar chegar em tempo na Nemescan. E para a vida pública, é fundamental, acho que fazer um mestrado nessa área, né?
O mestrado é uma coisa muito boa, né? Te coloca de novo para mergulhar nos clássicos da literatura, estudar políticas públicas, estudar os grandes teóricos, as grandes linhas teóricas que terminam fundamentando a estruturação das políticas públicas. Então ajuda nessa compreensão, te bota para ler de novo e ler muito, né? E te faz produzir conteúdo, material acadêmico interessante também. Acho que vale muito a pena. Acho que o cidadão tem que estar sempre estudando, né? O ser humano é muito isso, né? Tem um ditado que diz que papagaio velho não aprende a falar. Isso pode ser verdade para papagaio. Mas ser humano tem que estar sempre aprendendo, né? Então acho que isso é uma coisa. Acho que vários casos aí de pessoas idosas, né? No banco de colégio, de faculdade, enfim. Tem que estar sempre aprendendo. Tem até uma história que Camões, no seu leito de morte, né? Pediu uma pena e uma luz para escrever as suas últimas palavras e tal. E o seu ajudante trouxe uma vela enterrada numa terra na mão, de forma que a vela escorria, mas não queimava a mão do cara. Camões olhou aquilo e falou, morrendo e aprendendo. Ser humano é isso, vai aprender até o fim. Ô Max, você também foi presidente do sindicato, né? Fui presidente do sindicato. Eu não queria ser o presidente, eu não reivindiquei isso, não lutei para isso, mas estávamos fazendo uma chapa. Aí os colegas chegaram para mim e falaram, Max, nós estamos querendo que você seja o presidente. Eu falei, olha, eu estou à disposição, me coloca à disposição. Uhum. Aí escolheram o meu nome, foi uma chapa única, né? Então, assim, assumi após o mandato anterior ao nosso, que terminou o mandato que processou alguns colegas. Aí alguns colegas sindicalizados se viram tendo que contratar advogado para se defender do próprio sindicato, que eles pagavam uma mensalidade todo mês. Então muita gente desfiliou. Uhum. Então eu peguei, o sindicato tem aquela maré vazante, o nosso plano de saúde tinha sido judicializado, acho que foi até correta a medida, depois se mostrou isso, né? Aí nós assumimos nesse contexto, não criamos caso com nenhum sindicalizado, pelo contrário, né? Queríamos valorizar todos que estavam sindicalizados, e aí conseguimos fazer um acordo judicial com a Unimed. A gente terminou repassando e cobrando, depositando numa conta específica aquilo que a Unimed tinha aplicado de reajuste, porque se a gente perdesse a ação, a gente ia ter que pagar a conta. Uhum. Mas a ação demorou a ser julgada e nós fizemos um montante de recursos, e aquele montante, a Unimed cresceu o olho, então falamos, agora queremos fazer um acordo, mas baixa a bola na tabela aqui. Fizemos um acordo na justiça, homologado pela justiça, e aí o sindicato ficou com a melhor das tabelas. Sim. Que nós temos associação Ajustes, a nossa associação no nosso TRT, temos associação no TRE, associação na Justiça Federal. Então, todas as associações também têm seu plano de saúde. Uhum. Mas a tabela que ficou em melhor condição, sobretudo para as vidas mais novas, né? Nossos filhos, colegas mais novos que estão entrando, foi a tabela do Simpojufs, o que terminou motivando muitas filiações retorno, né? ao sindicato, e o sindicato terminou recuperando e até elevou o nível de sindicalizados. Então foi um trabalho que nós fizemos com a equipe muito bacana, né? Depois sucedido pelo Vilmar, nosso colega da Justiça Federal, e hoje temos à frente do sindicato essa equipe que está aí maravilhosa, comandada pelo Hudson Leão, né? Que é do TRE, que é um colega também, que é um símbolo. O sindicato, né? Também sobretudo na questão de poder também no sindicato, não é só de uma, né? Não é só de uma. Mas o Hudson é uma referência a nível nacional na questão dos técnicos, né? Então, muito reconhecida essa discussão dos técnicos, essa pauta que ele conhece como ninguém a nível nacional, a pauta dos nossos colegas da nossa categoria. Ok. Bom, estivemos aqui mais esse bate-papo aqui com esse espetacular colega de trabalho aqui. Então, venho agradecer. Muito obrigado, Max Filho. Eu que agradeço, André. Valeu. Valeu. Deus abençoe. Amém.